Vamos entrevistar a candidata pelo Partido Pátria Livre, o PPL, a professora Rejane Palácio, que está aqui em nosso estúdio. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os meus companheiros piauienses e é uma alegria estar aqui. Bem, a senhora é professora da rede pública, mas nunca havia disputado a eleição. O que a fez entrar nessa disputa? Bom, a minha ligação com a filosofia do Partido Pátria Livre, eu gosto muito dessa palavra liberdade, e enquanto educadora, é isso que nós pregamos nas escolas, é sobre isso que nós conversamos. Inclusive, a palavra de Deus fala que o povo perece por falta de conhecimento. Então, esse desafio que para mim é novo, e acredito que muitas pessoas que estão me assistindo estão tomando conhecimento, né, da minha participação exatamente agora, mas é o desejo, né, de, além da minha atuação em sala de aula como professora, contribuir de uma outra forma, contribuir agora de uma forma mais partidária, né, trazendo a filosofia do partido e realmente procurando agir de outras formas. A senhora é professora, mas está colocando aí também essa questão de Deus. A senhora é católica, é evangélica? Eu sou cristã, cristã por convicção, cristã no sentido de aprender de Cristo, viver aquilo que Cristo nos ensina, porque o desejo dele é, inclusive, que vivamos em liberdade. E essa liberdade, ela deve ser livre de opressões, livre de injustiças e livres, inclusive, de sermos egoístas, a ponto de contribuirmos sempre com o próximo, né? Sempre com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, é uma convicção de Cristo. O candidato a governador do seu partido, seu companheiro de chapa, Neto Sambaíba, tem revelado nessa primeira semana de campanha um otimismo acentuado com relação ao que a população como a população vai se manifestar nessa eleição. A senhora acredita que propostas pesarão na hora da decisão do voto? Sem dúvida, sem dúvida. Até porque a gente percebe que as pessoas elas estão procurando conhecer um pouco mais, as pessoas estão se envolvendo mais, a política de compra de votos, ela está ficando na história aos poucos, obviamente ainda existe, tanto que as pessoas que questionam a respeito da possibilidade de vitória, sempre falam a respeito de vocês têm condições, né? As outras chapas têm estrutura maior, têm um peso, participação de prefeitos, deputados, e vocês não. Isso preocupa? Dá para enfrentá-los? Sem dúvida dá para enfrentar, até porque o nosso trabalho, tanto o meu enquanto educadora, quanto do nosso amigo Neto Sambaíba, é um trabalho anual, nós não fazemos trabalhos pontuais. E essa minha alegria de trabalhar com ele, de ter esse pensamento, é porque ele foi, por muitas ocasiões, enquanto eu estava em sala de aula, ele foi parceiro no sentido de estar presente nos projetos que organizávamos. Então, é essa história que me dá a convicção de que as pessoas vão estar atentas às propostas e não à estrutura, né, que cada partido apresenta. A senhora é da área da educação. Sim. E então eu queria saber, uma vez essa chapa vitoriosa, o que a senhora mudaria na educação do Piauí? Aliás, a senhora não, que o governador seria o Neto Sambaíba, mas como vice, que contribuição a senhora traria? O que a senhora gostaria de ver feito de mudança na educação? Nesse processo educacional, nós temos vários atores que participam do processo. Mas eu compreendo que a figura do professor, ela deve ser valorizada, tanto no sentido de remuneração, quanto no sentido de formação continuada. Algo curioso, no ano passado eu estive como gestora de uma escola e eu pude observar a qualidade dos nossos professores. E eu perguntei para um deles, cujo ofício é tão somente a educação, ele trabalha apenas como educador,
tanto em escolas particulares quanto em escola pública, eu perguntei, professor, se você apenas em escola pública fosse remunerado da mesma forma como você é remunerado em todas as escolas particulares, você deixaria a rede privada? E ele disse, seguramente sim. Então, precisamos realmente investir mais no profissional da educação. Esse é um ponto que eu posso ver como uma proposta da chapa de vocês. Remunerar o professor da escola pública da mesma forma que ele é remunerado na iniciativa privada. Esse é o nosso desejo. Até porque, Amadeu, uma das dificuldades que nós temos nas escolas é que o professor, ele não tem como atender a uma escola, uma vez que ele está muitas vezes em 6, 7 escolas, para poder atender às necessidades da sua casa. Nós fazemos por amor. O profissional da educação, ele está vivendo essa realidade na educação por amor. Mas nós não podemos abrir mão da segurança familiar. Nós precisamos ter recurso suficiente para que possamos dar uma educação de qualidade para os nossos filhos, saúde, e nós necessitamos realmente desse apoio. Né? Qual vai ser a estratégia do partido para passar à frente essas propostas, uma vez que tem essa questão de tempo de propaganda, que os recursos são mais restritos em relação aos outros partidos? Como é que o partido está se articulando nesse sentido? Bem, além das visitas, né, além desse contato com as pessoas, o partido ele formulou a proposta num pequeno livro onde nós faremos a distribuição para que as pessoas estejam tomando conhecimento dessa proposta. E a partir daí, nós estamos respondendo aos questionamentos, nós estamos confrontando com as ideias das pessoas. A gente percebe no plano político, professora, que o PPL é a única chapa assim, completa que tem um candidato à presidência da República único, no caso, assim, em relação ao candidato do PSB, Eduardo Campos. É essa a posição do PPL, apoiar o presidenciável Eduardo Campos. Diferente do partido do próprio presidenciável, que está em outra aliança, cujo candidato ao governador apoia outro candidato. Isso ajuda ou atrapalha? Qual a influência que essa aliança nacional poderá ter aqui no estado do Piauí? Quando nós não concordamos com a forma de gerir um país ou um estado, é complicado a gente estabelecer alianças com partidos que têm filosofias diferenciadas ou pelo menos com propostas diferentes daquilo que a gente imagina. Então, acreditamos que isso nos deixa muito livres, né? Partido Pátria Livre. Isso nos deixa livres para dialogarmos melhor com a própria população. Isso nos deixa livres de qualquer contrapartida posterior. Então, é mais ou menos esse o nosso pensamento. A própria Justiça Eleitoral tem estimulado uma participação maior das mulheres no processo eleitoral, né? Em relação à população, a presença de mulheres nos palácios administrativos, nas câmaras, nas assembleias, lá no Congresso Nacional, ela é muito pequena em relação à quantidade de mulheres. Por que a senhora acha que isso acontece e que contribuição a senhora espera dar? Bem, essa foi uma das razões que eu considerei para aceitar esse desafio de fazer parte, né, como vice-governadora do Neto Sambaíba. Ele me convenceu de que uma vez que foi dado essa oportunidade às mulheres, quando nós não assumimos, nós nos esquivamos de um direito que já foi conquistado. Então, eu acredito que a participação da mulher, haja vista o trabalho que a própria presidente tem desenvolvido, essas mulheres que estão à frente, elas nos incentivam e nos motivam a dar também a nossa participação. E nós podemos perceber como tem sido importante a presença da mulher nos vários âmbitos da sociedade. Então, essa foi uma das motivações. Eu sou capaz. Nós, mulheres, somos competentes, mas precisamos também ter o apoio, especialmente da nossa própria família. Qual a diferença da mulher do homem na política, na gestão pública?
Eu vou considerar um aspecto até mesmo de natureza. A mulher, ela tem uma sensibilidade. Por exemplo, algo que eu trago da minha casa. O meu marido, ele trabalha, né, o ramo dele é informática, e ele está sempre muito ocupado, predominantemente com isso. E a mulher, ela consegue estabelecer várias conexões de atividades e ela consegue realmente ver resultado naquilo que ela faz. Consegue dar conta? Ela consegue dar conta. Por exemplo, para estar aqui. Então, eu já deixei a minha casa limpa, o almoço preparado, já deixei as minhas filhas bem para poder atender. Né, tem toda uma logística. São duas filhas, né, senhora? Eu tenho três filhas, a Vitória, a Sara e a Letícia, que nesse momento certamente estão vibrando lá. Então, aquele dia na Assembleia eu conheci a Letícia, foi a mais nova? A Letícia, a pequena. Muito simpática. Então, ela ficou muito empolgada. Essa capacidade que nós temos de conciliar várias coisas ao mesmo tempo. E para a mulher ser candidata, tem que ter o apoio da família? Sem dúvida, principalmente da família. Então, tenho conversado com meu esposo. Meu filho, se você não me apoiar, então eu não posso dar continuidade. Eu necessito do apoio do meu esposo como chefe, né, como liderança sobre mim, sobre a minha casa. Então, é fundamental o apoio da minha família. Os telespectadores aqui perguntando sobre a sua visão dessa concorrência que segundo ele, a avaliação dele é desleal com os outros partidos. E alguns aqui perguntando o que a senhora faria caso fosse eleita com o seu candidato em relação à segurança pública do nosso Estado. Olha, uma das coisas que nós entendemos enquanto partido todas as situações sociais, elas passam pelo campo da educação. Então, a minha naturalmente é uma visão educadora, de educação. Quando nós tratamos a educação como ela merece ser tratada, a educação ela precisa tratar o ser humano de forma integral. Então, como é integral, nós precisamos considerar como temas de debate nas próprias escolas a questão da segurança, a questão da saúde. Então, se nós tivermos uma sociedade realmente ajustada, equilibrada, tendo conhecimento dos seus direitos e dos seus deveres, tende a reduzir tanto os problemas da segurança quanto da saúde. Um telespectador aqui, o Rui, diz assim: os candidatos dos pequenos partidos, quando entram na política, pedem o voto para melhorar a vida do povo. O que se vê quando eles se elegem é que eles se preocupam com o povo da casa deles. O que diferencia a senhora e o seu partido dos outros que fizeram esse caminho? Uma das coisas que nos faz diferentes, primeiro, nós realmente vivenciamos todas as situações complicadas de uma sociedade. Esse era um dos meus temores e o que eu estou vencendo, né? É o medo de ser contaminada exatamente por essas ideias, por essas filosofias. Então, é um cuidado... A senhora diz, a senhora não quer ser contaminada pela política tradicional. Pela política tradicional. Então, isso no início gerou um certo medo em mim. Mas antes de ter um compromisso com as pessoas, com o povo, eu tenho um compromisso com Deus. Então, independentemente de política partidária, eu tenho um trabalho social realizado entre jovens, eu tenho um trabalho social realizado na comunidade em que vivo. Então, o princípio de Deus, de que nós precisamos amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento e ao próximo como a nós mesmos, me dá a segurança de que eu realmente posso, de que nós podemos realmente assumir essa posição enquanto governador e vice. Quero agradecê-la pela presença aqui com a gente, pela entrevista. Eu é que agradeço e realmente peço aos meus irmãos do Piauí que o poder de decidir quem vai estar na liderança do seu estado está nas suas mãos, está nos seus dedos. Então, nós queremos realmente apelar para a sua consciência, vote com tranquilidade, conhecendo realmente as propostas e nós, então, confiamos também naquilo que vocês irão realizar no dia da votação.